Salmo 139, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz assim o texto: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já sabes e a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde eu me ausentarei do seu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Não tem lugar nessa terra que você fique longe da presença de Deus, porque Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Você não pode se esconder de Deus em lugar nenhum, porque Deus está em toda parte. Deus, na verdade, irmãos, Ele não existe. Como dizem os ateus, eles têm razão nisso. Deus não existe. Deus é. Deus não existe. Porque quando você fala em Deus existir, há de que se provar a existência de Deus. Mas Deus não necessita que nenhum de nós provemos sua existência. Ele é. Assim como eu e você somos, você existe, você é. Amém? Eu existo, você existe, nós somos. Assim como nós somos, Deus é. Não há necessário que provemos a sua existência. Assim, como também não sabemos a origem da existência de Deus, você sabe a sua origem? Você sabe de onde você veio? Mas uma coisa é certa: Deus está sempre presente com você. Em todo lugar, em toda parte. Aqui o texto diz: Tu me sondas, Tu me conheces, sabe quem eu sou, sabe quando eu me assento, sabe quando eu levanto, sabe quando eu deito, sabe o que penso, sabe o que falo, a palavra nem saiu da minha boca, e Tu sabes toda. Tu esquadrinhas o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Quando ele fala em caminhos aí, não é por onde você anda. Ele sabe todas as suas intenções, porque Ele conhece seu coração. Não há nada diante dos olhos do Senhor que não esteja nu e patente, porque Deus nos conhece como a menina dos seus olhos. Deus nos conhece por inteiro. Deus nos conhece na nossa integralidade. Eu não preciso me esconder de você e nem você se esconder de mim pelo que você é, porque Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Deus me conhece no íntimo. Deus te conhece no íntimo. Nem minha esposa, nem a sua esposa, o seu marido conhece você na integralidade, mas Deus conhece. Deus sabe. Ele esquadrinha o nosso andar, Ele esquadrinha, Ele sabe os nossos caminhos, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe as palavras que vamos falar, Ele sabe os nossos pensamentos.
E ele diz assim: tu me cercas por diante e por detrás, e sobre mim tu põe a sua mão. Gente, como é que você vai escapar desse Deus? Não tem como você escapar dele. Por isso que o salmista aqui ele está dizendo, ó, tal conhecimento é maravilhoso e demais para mim. É sobremodo elevado. É algo que eu não posso atingir. É algo que a mente humana não compreende. O texto de Coríntios lá, Coríntios capítulo 2, ele diz assim que o homem natural não compreende Deus. Não compreende as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. E é isso que o salmista está dizendo. Tal conhecimento, eu não sei como isso acontece. Como Deus pode me cercar. Como Deus pode me esquadrinhar. Como Deus pode me conhecer os meus caminhos. Esse conhecimento eu não posso atingir. E ele diz mais: para onde eu irei e me afastarei da sua presença, me afastarei e me ausentarei do seu Espírito, de tudo que ele é. A glória do Senhor está sobre toda a terra. Não há como nós fugirmos da sua presença. Para onde eu fugirei da tua face? Como você administra essa questão do conhecimento de Deus no íntimo, na sua intimidade? Você sabe quem você é e Deus sabe quem você é. Como é que você relaciona o que você é diante de um Deus que conhece tudo o que você é? Esse relacionamento não pode ser intermediado por mim. Esse relacionamento não pode ser intermediado por qualquer tipo de pessoa. Porque Deus conhece você no íntimo. Muito mais do que você conhece a si próprio. Porque a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso. Ele é perverso, e quem o conhecerá? Mas a Bíblia diz que o Senhor sonda o coração. O Senhor conhece o nosso coração. Então não tem como eu escapar. Se eu subo aos céus, Ele está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, também Ele está lá. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até nesse lugar, a tua mão há de me guiar, a tua destra, o teu poder me sustém. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. E aqui ele diz algo interessante, que até as próprias trevas não te são escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa, porque Deus é luz, e nele não existe treva nenhuma. Não é o que João diz lá nas suas epístolas? Deus é luz e nele não existe treva nenhuma. Onde Deus está, há luz. Se Deus está em todo lugar, dentro da sua mente fica patente as coisas que são enganosas no nosso coração. As trevas são dissipadas diante da verdade de Deus. As trevas são dissipadas diante da luz que Ele é. E João, se referindo a Jesus, diz que Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Ilumina a mim, ilumina você. As próprias trevas não te são escuras. As trevas e luz são a mesma coisa. Tu me formaste, o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente
maravilhoso me formaste. As tuas obras são tão admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, lá no ventre da sua mãe, quando aquele milagre, nós somos um milagre, gente, que ninguém pode explicar. Quando um espermatozoide e um óvulo se juntam, e a partir dali existe uma vida inteligente. Não tem como explicar. Um indivíduo novo, com outras percepções, com outras demandas na sua mente, com outras vontades, com outras emoções, com tudo diferente do outro ser. Não tem como explicar isso. Ele diz assim, é assombroso. Mas é assombroso e maravilhoso. Tu me formaste dessa forma. As tuas obras são tão admiráveis. E a minha alma sabe muito bem disso. Por isso que dentro do coração humano, dentro da sua alma, existe sempre um vazio que precisa ser preenchido pelo seu Criador. Deus nos criou. Todo homem que não tem a percepção pelo Espírito, a percepção de Deus, ele é uma pessoa vazia. Porque eu tenho que ter essa percepção de que fui criado de uma forma milagrosa, de uma forma maravilhosa e de uma forma, como diz o texto, assombrosa. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Neste lugar que você foi formado, os olhos do Senhor estavam lá. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Que coisa maravilhosa! Toda a nossa história está escrita e determinada desde a eternidade. É uma história linda, a minha e a sua. Eu preciso tirar essa história do papel e viver essa história. Você é um projeto de Deus, eu sou um projeto de Deus, um projeto de vida de Deus. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. No teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. O que Deus pensa a respeito de mim, a respeito de você, são preciosos. E como é grande a soma deles, de tudo isso, irmãos, que eu expus aqui no Salmo. Olha que coisa incrível, olha que coisa grandiosa, olha que algo maravilhoso, que cuidado de Deus, cuidado desse ser supremo que Ele tem com cada um de nós. E o salmista, ele continua dizendo, como é grande a soma dos teus pensamentos. Se eu contasse o que tu pensas a respeito de mim, os teus pensamentos excedem os grãos da areia. Contaria e contaria sem jamais chegar ao fim. Quem é que pode aqui contar a areia do mar, grão por grão? Ou contar as estrelas do céu? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele sabe de tudo. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus é que sonda os nossos pensamentos e nos guia pelo seu caminho.
o caminho eterno de Deus. Vai lá para Romanos agora, capítulo 8, versículo 26. Deus nos conhece, Deus nos sonda, Deus conhece nosso caminho, Deus conhece nosso pensar, Deus conhece tudo a nosso respeito. E no final do salmo que lemos, o salmista faz essa oração dizendo: sonda-me, ó Deus, prova-me, conhece os meus caminhos e guia-me por um caminho eterno. E aqui, o apóstolo Paulo, nesse versículo de número 26, ele diz assim, que o Espírito, semelhantemente, ele nos assiste em nossa fraqueza. A palavra assistir, ela significa pegar junto, trabalhar com, trabalhar junto. Não é assistir de olhar. No original, o assistir aqui é de pegar junto, trabalhar com você. Então, o Espírito, ele nos ajuda em nossa fraqueza. A fraqueza é incapacidade de produzir um resultado positivo em alguma área da nossa vida. Existem fraquezas na nossa vida que os resultados não vêm, mas que o Espírito Santo, ele nos ajuda. Da mesma forma que o salmista está dizendo lá, para que Deus sonde o coração dele. Você tem que ler esse texto da ótica de que você é um projeto de Deus. Amém? Que você é um plano de Deus. Você é um sonho de Deus, como disse o texto. Deus estava com os olhos dele sobre você no oculto. E os seus dias estavam escritos na eternidade, sem que nenhum deles tivesse existido ainda. Por isso que o Evangelho, ele é algo absurdo. É algo para além da realidade. Nós precisamos crer de que um Deus se interessa comigo e com você de uma forma tão grande como essa. E ele continua dizendo, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos ter essa conexão, porque orar é conexão, orar é conversar com Deus, é ter conexão. Assim como o salmista estava tendo ali uma conexão entre ele e Deus, sendo aberto com Deus, dizendo: Deus, sonda o meu coração, tu conhece o meu pensar, tu conheces tudo a respeito de mim, como todo o salmo fala. Ele diz que o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, com palavras que ninguém pode entender, com palavras para além da nossa percepção, com palavras para além do nosso entendimento, com palavras para além da nossa percepção, para além de tudo que entendemos. Ele consegue trazer isso para nós. E olha como é que acontece o sondar o coração. Olha o versículo 27, que faz a ligação com o texto que eu li lá no Salmo 139. Aquele que sonda os corações. Quem é que sonda o coração do homem? O Espírito, o próprio Deus. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Nós temos a mente do Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente, mas nós temos a mente do Espírito. A mente do Espírito é a mente de Cristo, a mente do Evangelho, a mente que pensa como Cristo pensa, a mente que pensa com as categorias de Cristo e do Evangelho, da Boa Nova. Quando você age da forma do Evangelho. Então aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.
Gente, quando você tem a conexão com o Espírito, não tem como algo que você faz no Espírito, que você recebe no Espírito, e você se comunica com Deus através do Espírito. Não tem como dar errado. Porque quem sonda é o Espírito. E o Espírito conhece a mente de Deus. E a mente de Deus tem uma vontade para mim e para você. A mente de Deus tem algo escrito a meu respeito e a seu respeito. Não tem como dar errado. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ele tem uma vontade boa, perfeita, agradável, boa e perfeita a meu respeito e a seu respeito. Quando você tem essa percepção, você pode ler tranquilo o versículo 28 aí, que ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos um propósito em Deus, diz o Salmo 139. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele te predestinou, te chamou para o processo de maturidade, o processo em que você sai da infância e entra numa idade adulta. Você sai de alguém que não conhece o Evangelho para alguém que conhece o Evangelho. Você sai de um lugar de infância para a maturidade. Você sai de um lugar em que você não se parece muito com o Senhor, mas agora você se parece com o Senhor, a imagem de Jesus Cristo. Isso acontece porque você entendeu que tudo está cooperando para o seu bem. Todas as coisas da existência estão cooperando para o seu bem, para o seu propósito. Para quem pensa assim, dessa forma, sabendo que tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, o propósito eterno de vida. Alguém tem condições de parar você? Nada. Nada pode parar você. Se Deus te conhece, se Ele é por você, quem será contra você? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Não é homem que nos justifica. Eu não quero ser justificado por ninguém, porque eu já tenho a justiça de Deus sobre minha vida. Muitos procuram a justificação nos homens, nas regras, no que eles ensinam, no que eles propõem. Mas você tem que buscar a justificação pela fé em Cristo Jesus no Evangelho. É isso que está proposto para nós. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por mim e por você. Quem nos condenará? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Mas saiba que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Nós aprendemos nas igrejas da prosperidade a dizer: eu sou mais que vencedor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós aprendemos. Mas eu quero ver você ser vencedor na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada.
Paulo diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Paulo diz em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Mas no versículo anterior ele diz assim: eu sei andar em abundância, mas sei andar em necessidade. É um contraponto, né? O próprio Jesus disse: no mundo você vai ter aflições. No mundo você vai ter angústias, medos, perdas. Mas em tudo somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas que estão por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode. Nada pode separar desse grande amor que Deus teve por você desde a eternidade.